Um ponto P move-se sobre a parábola y² igual a x, em que o x é positivo, o y é positivo. A abscissa x está variando com uma aceleração que, a cada instante, é o dobro do quadrado da velocidade da ordenada y. Pede para mostrar que a ordenada está variando com aceleração nula. Então vamos tentar quebrar as afirmações aqui. Tem um ponto P que está variando em cima dessa parábola. Então y² igual a x, uma parábola na verdade voltada assim. Então a gente tem um ponto P variando aqui, né, na parte positiva dela. E aí está falando o seguinte. X está variando com uma aceleração, então x é a posição. A derivada de x em relação ao tempo é a velocidade. Agora, o exercício não está falando de velocidade. Está falando que x está variando de tal maneira que a aceleração de x, então a aceleração é o que faz a velocidade variar, portanto é uma derivada segunda de x em relação ao tempo. Essa daqui que é a aceleração. Então a derivada segunda de x em relação ao tempo. A cada instante é o dobro, então é o dobro do quadrado da velocidade da ordenada y. Então, velocidade de y, aqui a gente precisa colocar a velocidade de y, isso é a variação de y em relação ao tempo. Então, isso não é derivada segunda, é derivada primeira ao quadrado. Então, isso aqui é sempre verdade. Então, a aceleração de x é o dobro do quê? Do quadrado da velocidade em y. E aí está pedindo para mostrar que a ordenada varia com aceleração nula. Em outras palavras, a gente precisa mostrar que a aceleração para y, portanto, derivada segunda de y em relação ao tempo, é igual a zero. Então, vamos pegar aqui a nossa expressão, y² igual a x. Então, temos que y² é igual a x. Derivando, fica da seguinte forma. Então, quando a gente vai derivar, isso dá o tapa no 2. Então, 2 vezes y, tem que diminuir de 2 para 1. E a derivada de y em relação ao tempo é igual a derivada de x em relação ao tempo. Certo? Aqui, ó. Agora a gente pode fazer o seguinte. Como o exercício pediu a derivada segunda, a gente pode substituir essa derivada de y. Aliás, substituir não, a gente pode derivar novamente. Então, aqui novamente, aplicando a derivada, né? Então, agora aqui vai ficar a derivada do primeiro. Então, repete 2, faz a derivada de y. Vezes o segundo, na regra do produto aqui. Mais o primeiro. Derivada do segundo. Então, a derivada da derivada. Então, derivada de y segunda. E isso será a derivada segunda de x em relação ao tempo. Beleza, então essa expressão aqui que nós temos. Nosso objetivo é tentar achar qual que é esse valor aqui. Certo? Então, vamos arrumar um pouquinho essa expressão. Nós temos 2 vezes a derivada de y, está aparecendo aqui ao quadrado, né? Então, já que ela vezes ela mesma, mais 2y, derivada segunda de y em relação ao tempo, que é justamente o que a gente quer descobrir. E isso aqui, ó, é igual a derivada segunda de x em relação a t. Acho que a gente tem uma expressão para isso, né? Então, a derivada segunda de x em relação ao tempo é essa expressão aqui. Então, a gente pode substituir isso por 2 vezes. Vou até trocar essa cor. Então, 2 vezes, isso veio dessa parte azul aqui, ó, vou colocar um asterisco. 2 vezes derivada de y
em relação ao tempo ao quadrado, isso lá por asterisco. Certo? Aqui, ó, aparece duas vezes a derivada de y em relação ao tempo, aqui também, então a gente pode cancelar um com o outro. Seria a mesma coisa que passar isso aqui, que está somando, passa para lá subtraindo. Daí a gente tira aqui 2y, derivada segunda de y em relação ao tempo, é zero. Podemos passar esse 2 dividindo, então y, derivada segunda de y em relação ao tempo, é zero. Como, por hipótese, y é positivo, então, aqui, ó, y é positivo, a gente pode passar ele dividindo, já que o nosso objetivo é descobrir quanto que é a derivada segunda. Então, a derivada segunda de y em relação ao tempo vai ser 0 sobre y, não tem problema nenhum dividir por y, já que é sempre maior que zero. Daí vem que a derivada segunda de y em relação ao tempo, 0 dividido por qualquer coisa é zero. E era isso aqui que a gente estava querendo demonstrar, né? Então tá aqui, ó. Queremos mostrar que a derivada segunda de y em relação ao tempo é igual a zero. Então tá aqui, derivada segunda de y em relação ao tempo é igual a zero.